Olá, o argumento de hoje entrevista a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, sobre o regime diferenciado de contratações, o RDC, instituído em 2011 para facilitar a contratação na administração pública. Senadora, esse regime, ele é aplicado em quê? Atualmente em algumas obras e em alguns setores da administração pública. Ele foi aprovado em primeiro lugar para as obras da Copa e das Olimpíadas e depois, através de medidas, modificações na lei, foi ampliado para as obras na área de saúde, de educação, dos aeroportos, da armazenagem, porque facilitava e reduzia prazo para a licitação dessas obras, melhorando, portanto, o oferecimento de obras para a população e também reduzindo custos. As obras da Copa que foram feitas, então, já foram com o RDC? Algumas. Primeira coisa, é importante esclarecer que nenhum estádio é produto do RDC, porque eu já vi muitos afirmarem que os estádios foram feitos por RDC e não valeu a pena. Nós não temos, nenhum estádio foi feito por RDC. Os estádios são, em sua maioria, privados e, portanto, foram feitos pela iniciativa privada. O estádio aqui de Brasília, que é público, foi feito pela 8.666. Sofreu uma série de aditivos, ou seja, foi pela lei normal de licitações. Senadora, a grande questão quando se fala em RDC, principalmente colocada por parlamentares da oposição, é se ele acaba com a lei de licitações, se ele facilita a contratação e facilita a corrupção. No caso, a senhora concorda com isso? Discordo plenamente. Primeiro que ele não acaba com a lei de licitações. Ele é mais um instrumento colocado à disposição do gestor público. Então, o gestor pode usar tanto a lei de licitações como o RDC. Ele é um instrumento dentro do processo de licitação. Segundo, ele não é algo que facilite a corrupção, até porque ele é feito todo em meio eletrônico, leilão eletrônico. Então, ele é acompanhado do início ao fim, ele é claro, é transparente, não tem processos que não sejam por meio eletrônico. Então, ele facilita os meios que fazem o acompanhamento e a fiscalização. Tribunal de Contas, Ministério Público, Controladoria Geral da União, todos esses mecanismos de controle estão sempre acompanhando o processo, né? E terceiro, o que ele faz é economizar o tempo. Ao invés de eu ter um tempo muito longo para a licitação, que nunca foi sinônimo de transparência ou de qualidade, até estamos aí para comprovar com várias obras que foram licitadas pela 8.666 no seu padrão normal, nunca foi critério. Então, portanto, ele acaba barateando o custo da obra, porque quanto antes você entrega uma obra para a população, menos gastos você tem na realização daquela obra. É o caso de substituir, de priorizar o RDC em relação às formas de licitação previstas na Lei 8.666? Vai depender do gestor público. Eu, particularmente, se posso optar em todas as licitações, eu iria optar pelo RDC. Qual que é a grande crítica? É o RDC integrado. O que é o RDC integrado? Você licita a obra e o projeto executivo juntos. O que o governo faz? O governo faz o anteprojeto de engenharia e a concepção arquitetônica. Portanto, arquitetos e engenheiros continuam participando do processo também na fase governamental. Os engenheiros que trabalham no governo, os arquitetos que trabalham, ou então podemos fazer concursos públicos para a concepção de arquitetura. Só aí nós vamos licitar. O que é o projeto executivo? É aquele projeto que é feito quase que concomitante à obra. Hoje acontece o seguinte, a gente faz o anteprojeto, licita o projeto executivo, uma projetista faz o projeto executivo, aí depois de licitado o projeto executivo, a gente licita a obra. Para licitar o projeto executivo, a gente leva pelo menos uns 6 meses. Para realizar o projeto executivo, mais 9 meses. Depois, para licitar a obra, mais uns 9, 10 meses. Ou seja, a gente gasta quase 2 anos ou até mais na contratação de uma obra. Com o RDC, a gente tem gasto a metade do tempo. Em 1 ano, você faz o anteprojeto, licita a obra e o projeto executivo. As empresas são responsáveis pelo projeto executivo, não podem pedir aditivos, ou seja, não podem colocar a culpa de falhas da construção no projeto, porque elas são responsáveis e acaba saindo mais barato para a população e para a administração pública. A senhora acha que a lei de licitações não atende ao momento atual da administração pública, Brasil contemporâneo? A lei de licitações foi muito importante, os modos de fazer a contratação, porque a lei de licitação não é só contratação, por isso que eu estou dizendo que o RDC não revoga, porque a lei de licitação também regulamenta os contratos.
né, que são resultados desses processos de licitação, os processos licitatórios. A Lei 8.666 foi muito importante, foi um marco de avanço nas compras públicas, mas, obviamente, ela se reporta a um tempo, a uma situação, a um modelo. De lá para cá, nós avançamos muito, principalmente em tecnologia da informação, que é na realização e na feitura de anteprojetos, é na forma de fazer as aquisições e as compras. Então, ela foi pensada num modelo anterior, ela precisa ser modernizada. E nós não podemos esperar tanto tempo. Esse Congresso Nacional discute há anos uma reformulação da Lei 8.666. Agora que teve um resultado mais concreto da comissão especial, a senadora Cátia Abreu fez o relatório, mas isso ainda não veio a plenário, ainda está tramitando nas comissões. Nós somos um país que precisamos de obras, precisamos de investimento, não podemos levar 3 anos para fazer a contratação de uma obra, né, que dirá a realização da obra, quanto tempo não demora. Então, é importante a gente melhorar os mecanismos. Isso não quer dizer que nós vamos deixar coisas importantes da 8.666 para trás, nem que nós não vamos ter um processo rigoroso, muito pelo contrário, o RDC é mais rigoroso do que as formas de contratação pela Lei 8.666. Essa reforma da Lei de Licitações que o Congresso discute, ela vai caminhar, a senhora acha que ela vai caminhar para aproximar ao que o RDC é hoje? Aliás, ela já prevê o Instituto do RDC, a forma de contratação por RDC no seu conjunto. Ela já tem essa proposta. Então, ou seja, o Congresso Nacional, a comissão, as discussões já foram direcionadas a esse ponto. O que nós não podemos é demorar muito tempo. A gente tem uma medida provisória aqui no Senado, que é a 631 de 2013, 630 de 2013, editada quando a senhora era ministra-chefe da Casa Civil, que ela prevê o RDC para a contratação de obras de presídios, mas foi ampliada aqui no Congresso para todas as contratações da administração pública. Essa medida ela tem causado muita polêmica aqui no Senado, justamente pela oposição que fala que vai haver uma grande corrupção na administração pública, né, senadora? Não vai haver. Quer dizer, a 8.666 está impedindo corrupção? Se a oposição me disser que não tem problema nenhum, que a 8.666 é uma maravilha e que todos os projetos executivos feitos em qualquer esfera de governo são preciosos e têm resultado em obras sem problema e que nós não temos nenhum caso de corrupção, eu poderia aceitar, mas não é a realidade. Quem está nos ouvindo sabe disso. Conhece o processo, sabe as dificuldades que nós temos de obra. As pessoas querem respostas mais rápidas, melhoria na qualidade de serviço. Nós não podemos ficar numa discussão que não acaba sem dar resultado, né? Quem ampliou o alcance do RDC aqui no Congresso fui eu, propus isso no meu parecer. Quando era ministra, nós mandamos para a questão dos presídios, achávamos que tinha que fazer esse debate, eu já defendia internamente no governo que nós tínhamos que ampliar, avaliou-se que era melhor mandar com o foco. Quando eu cheguei aqui, eu disse, não, vou fazer uma discussão com o Congresso, porque eu fiquei quase 3 anos na Casa Civil, eu senti o que é tirar um projeto do papel, fazer uma obra, fazer uma licitação, ter os problemas que nós temos, ter os aditivos contratuais, uma obra que você contrata por 20, acaba saindo 50, porque quem está fazendo a obra não foi quem fez o projeto. Então, nós não podemos mais ter esse tipo de situação na administração pública, nós temos que avançar. Então, tenho feito isso com muita segurança, não vai aumentar a corrupção, não vai ter falta de transparência e, principalmente, que eu queria falar, Glauciane, que não vai tirar trabalho, serviços de engenheiros e nem de arquitetos, não vai. E eles vão continuar produzindo também para o governo na fase de anteprojetos, na fase de concepção arquitetônica e com certeza também vão ser contratados pelas empresas privadas para fazer os projetos executivos na hora da execução da obra. Qual a expectativa para a votação? Porque ela vence no dia 2 de junho, a oposição ainda está bem reticente, né? Não tem acordo, né, senadora? A oposição nunca vai ter acordo, porque eles estão fazendo uma discussão mais política do que técnica desse processo, infelizmente. Mais política do que técnica. Tomara que nós consigamos votar na terça-feira. Acho que vai ser um avanço para o Brasil, vai ser importante para a nossa administração pública e com certeza nós vamos ganhar em qualidade e rapidez. Muito obrigada, senadora. Que agradeço. Você assistiu à entrevista com a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, sobre o regime diferenciado de contratações RDC. Se você quiser enviar alguma sugestão, algum comentário ao nosso programa, ligue para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Ou, se preferir, pode acessar o nosso site www.senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.